Porque o Corinthians ficou no meio do caminho. Você não sabe... Se é filé mignon ou se é patinho? Você não sabe. Você não sabe. Então tá na hora de abraçar as convicções. Dá um passo à frente de uma vez e seja o que Deus quiser. Bota o time para jogar. Se ele tem ou não jogadores para fazer isso, aí é outra história. Mas ele tem que definir um time. E aí tem esses jogadores aí. O Luan não está respondendo. O Arauz, nesse momento, é o cara que ganhou a camisa. O Otero vai entrar em algum momento. Se não hoje, vai entrar em algum momento. Vai melhorar o time. Mas ele ainda não tem o cara da velocidade. O cara da velocidade que eu acho que o Corinthians tem que achar. Se não trouxer de fora, se não conseguir contratar, vai ter que achar dentro do próprio elenco. Não sei se é o Mosquito, se é o Léo Natel. Mas sem esse cara da velocidade é muito difícil você jogar no futebol de hoje. Muito difícil. E o Corinthians não tem esse cara aí para fazer a diferença. O cara que ele tentou contratar e não conseguiu. Né? Que é esse cara de mais velocidade, que é o cara que abre o time, que abre a defesa adversária. Você gosta, Muricy, dessas opções que o Thiago tem ali para formar... como é que vocês gostam de falar? O terço ofensivo do time? O último terço. O último terço, Muricy. O último terço, né? Isso. É o interno, é o externo, não sei o que, o terminal, é umas coisas que não entendo nada que acontece. Eu acho que é o seguinte, de todos esses jogadores aí, essa contratação para mim foi excelente, entendeu? Porque é um jogador que joga nas três na frente e é um jogador vertical, não tem essa coisa de ficar o jogo de aproximação, o jogo de posse de bola, não. Além de bater duro de fora da área, tem uma coisa importante que no futebol hoje não se usa mais e tem poucos que fazem, que é a bola parada. Tem muito poucos no futebol brasileiro, eu não sei o que aconteceu, se é por falta de treinamento, se não é descoberta na base, né? Porque é um jogador que pode decidir um jogo, fica aquele joguinho chato, e ele não quer. O Otero é o tipo de jogador que vai acontecer muitas vezes isso, vai ter o drible, principalmente quando ele joga pelo lado esquerdo, vai ter o drible para dentro e vai soltar a perna, entendeu? Fica uma coisa mais vibrante, mais em direção ao gol, pô, sabe? Uma coisa mais vertical, né? Porque senão fica às vezes esse tic-tac fica um pouco chato, né? Então eu acho que foi uma contratação excelente do Corinthians. E sem custo, né, Cereto? O Corinthians só vai pagar salário, né? Sem custo. Eu não sei por que ele não foi aproveitado lá pelo Sampaoli. Talvez pelo modelo de jogo. O Sampaoli gosta de dois pontas mesmo, né? De dois caras mais abertos, de velocidade. E talvez o Otero não se encaixe no jeito de jogar do Sampaoli. Não sei se tem a ver com relacionamento. Não tenho informação a respeito disso. Mas ele é um cara que vem sem custo para o Corinthians. O Corinthians pode até comprar o Otero depois. Acho que pode ser interessante. Se jogar 10% do que jogou o Marcelinho... Ele mesmo falou da comparação ontem com o Marcelinho. Meu Deus, né? O Marcelinho andou fazendo bobagem fora de campo aí, mas se jogar 10% que ele jogou... O Marcelinho é um dos maiores nomes da história do Corinthians, se não o maior nome da história do Corinthians. Aí... Mas vamos com calma nas comparações, como disse o Arnaldo. Isso. Vamos devagar. Vamos devagar. Faz bem o senhor. Vamos devagar. E faltava o Léo Natel ali nas opções que a gente pode listar para o Thiago Nunes. Qual é a ligação do Léo Natel com o Rogério Ceni, adversário do Corinthians hoje em Itaquera? Eu não sei se o Muricy viu o Léo Natel jogar na base do São Paulo. O Léo Natel é da base do São Paulo. O Rogério Ceni, quando foi técnico do São Paulo, ele promoveu o Léo Natel para o time de cima. Depois o Léo Natel não foi muito aproveitado. O Rogério Ceni, quando foi para o Fortaleza, ele pediu o Léo Natel e o Léo Natel foi emprestado para o Fortaleza. Chegou a jogar com o Rogério no Fortaleza. E aí voltou para o São Paulo, foi para o Chipre, para o Apoel, jogar no... Enfim, ficou um tempo lá. E aí ficou brigado com o São Paulo. Ficou encostado no São Paulo, ficou um tempão sem jogar, até ser negociado com o Corinthians. Onde já fez 4 jogos, 2 pelo Brasileiro contra Grêmio e Coritiba. E marcou esse gol aí. E ele disse, semana passada no Tá Na Área, que a principal característica dele é o chute de fora. Você vê, outro cara que gosta de chutar de fora. Pô, para um time que não está finalizando... Pois é. E ele tem o Corinthians parece que pede licença para chutar. Posso finalizar em gol, prezado adversário? O senhor me daria a licença de poder finalizar uma bola? Ele é destro e joga pela esquerda. Traz para o meio para bater. Eu acho que é uma característica interessante. E é altão, tem bom físico, condicionamento físico.
Quem sabe, ele não é esse cara que o Corinthians está buscando aí para dar velocidade pelo lado. Mas é um cara que tem o olho do Rogério. Fala Muricy. Rizek, então hoje em dia, hoje se contrata muito com o setor de inteligência, que ajuda muito, né, a comissão técnica, né? Então pode ser que o Corinthians foi buscar esses jogadores para isso mesmo, ou seja, porque é um time que joga muito de lado e tem muita dificuldade para arrematar em gol. Então foram buscar tipo de jogador que, com certeza, foi a informação para o Thiago, olha, tá aqui os números, ó, esses 2 jogadores aqui finalizam muito, e é o que nós precisamos. Pode ser que aconteceu isso também, então eu acho que nesse sentido foi boa contratações. E como eu tenho o olho do Rogério, eu sempre fico, porque o Rogério tem bom olho, o Rogério tem olho clínico para essas coisas, sabe? O Rogério entende de futebol, né? E apostou muito nesse jogador, e o Rogério gosta de cara de velocidade assim, que joga pelos lados, então é bom ficar de olho. A gente tá com uma apuração que hoje de novo joga o Arauz. E o Luan ficou no banco os 90 minutos contra o Coritiba e não entrou mesmo com um jogador a mais. A gente pode rodar as comparações do que foi Arauz e do que foi Luan no Campeonato Brasileiro até aqui. E o Arauz até aqui, pelo menos é a minha opinião, Arnaldo, o Arauz no Campeonato Brasileiro jogou melhor do que o Luan, que é a grande contratação do ano. Eu também acho, Rizek. Eu só acho um pouco cruel a avaliação do Luan nas finais do Paulista pelo fato de ele não ter batido o pênalti contra o Palmeiras. E isso foi, digamos, muito comentado depois da partida. Ele já tinha, digamos, contas a pagar com o torcedor corintiano pelas oscilações, pela irregularidade, pela, digamos, a falta de vibração. Mas, na minha opinião, ele fez 2 partidas bem dignas contra o Palmeiras, jogando praticamente sozinho na criação. Na primeira partida contra o Palmeiras, ele era o único jogador criativo em campo, o Palmeiras não tinha nenhum também. E na última, derradeira, ele não fugiu do pau, jogou até o final, sangrando, lutando. Não tinha condição nem de bater o escanteio último, antes do Corinthians ter o pênalti que empatou a partida. E ficou estigmatizado pelo cara que não cobrou o pênalti numa decisão de campeonato. E aí, se você puxar pela história, quantos grandes jogadores não cobraram pênaltis decisivos em situações complexas? O principal batedor do Palmeiras, ou um dos principais, era o Gustavo Gomes, o paraguaio, fez aquele pênalti bobo no jogo, não bateu o pênalti também. Então o Luan ficou aquele carimbo. O Corinthians tinha que jogar dias depois, sequelado com a defesa reserva contra o Atlético do São Paulo voando no Mineirão. E aí o Arauz entrou e fez aquelas jogadas do primeiro tempo, quando o Corinthians chegou a abrir 2-0, depois tomou uma virada. Ali naquele momento, naqueles 45 minutos bem jogados, ele conseguiu ganhar a posição. Então, como a gente conversava lá atrás, sabe? Ainda sobre o Muricy dizendo que jogador não se descarta, não... Eu acho muito cedo, muito precoce descartar o Luan. Acho importante manter o Arauz pelo que ele tem, porque o Arauz também esperou, vamos combinar, esperou meses para ter uma oportunidade no Corinthians, né? Ninguém aproveitava o Arauz. Então acho que é o momento dele, ele é um bom jogador tecnicamente falando. Agora o Luan pode ser útil e não foi o desastre que pintaram nas finais do Paulista, nem de longe. Você sabe o que eu acho? Tô com o Arnaldo, hein? Tô com o Arnaldo. Eu tô sempre com o Arnaldo, você sabe disso. Você sabe que sempre, eu acho? Cuidado. Hein? Sempre. E você sabe, eu queria ouvir o Muricy a respeito, porque eu acho que a gente está cobrando o Luan por uma posição errada, por uma função errada. Eu acho que o Luan talvez não seja o cara de armar o time. Ah, mas ele foi isso no Grêmio? Não sei. Eu enxergo o Luan mais como um segundo atacante. Sabe onde eu enxergo o Luan? Eu enxergo o Luan na posição do Rodriguinho, quando o Rodriguinho jogava no Corinthians, né? Na posição do Rodriguinho. Só que o Rodriguinho tinha o Jadson também, né? Tinha mais gente para ajudar. Acho que na medida em que o Corinthians conseguir encontrar mais soluções no time e o Luan ficar mais bem acompanhado, ele pode jogar como um segundo atacante, ali por trás do centroavante, e pode dar mais certo. Eu não sei se o Luan é o cara para armar o time. Sabe qual eu acho que é a melhor posição do Luan? É não ter posição, cara, como era no Grêmio. Mas vamos ver o Muricy? Vamos ver. O que você acha, Muricy? O que eu acho é o seguinte, o que eu acho que ele é o número 8 e ele tem toda a liberdade de armar o time, mas também ser o segundo atacante também. De chegar na área, ter liberdade para tudo isso, entendeu? Então eu não acho que o posicionamento dele tá errado, não. Ele está numa posição que é a dele, ou seja, de 8,
e que tem toda a liberdade de chegar na área adversária, de armar o time. Agora, a diferença do Grêmio com o Corinthians, que ele jogava mais, é que a companhia dele facilitava, entendeu? Então, lá tinha 2 meio-campistas, que lá eram meio-campista mesmo, que lá no Grêmio já não se faz mais volante, não existe mais volante. Então jogava o Arthur e Maicon, que a bola era muito redonda, que ajudava ele na construção da jogada, entendeu? Nesse sentido, tudo bem, que ele sente um pouco de falta, quando joga o Cantilho é melhor, quando joga jogadores mais técnicos com ele, também divide a função. Mas ele tem toda a liberdade, eu sei na posição que ele está, que o Thiago põe ele, tem toda a liberdade, eu tenho certeza disso, tem toda a liberdade para vir armar o jogo, mas também para chegar na área como segundo atacante, entendeu? Aí depende um pouco dele também. Depende dele de chegar na área também. Agora, na armação, ele tem um pouco de dificuldade porque o Corinthians joga com jogadores do meu campo, jogou até pouco tempo atrás com 2 volantes, né? Então, sobra muito para ele a jogada, para jogar no setor do meio campo. Agora, eu acho que é a posição certa dele, sim. Ele não é ficar enfiado lá, não. Ele tem que vir aqui como meia e chegar de surpresa. Só que ele tem que chegar mais, pô. Chega muito pouco. Vou colocar na conversa escanteio. 1, 2, 3, 4, 5, 6 do Inter. O time inteiro do Flamengo, cruzamento.